Irmãos, primeiro de Timóteo. Hoje eu estava lendo as cartas de Paulo a Timóteo. E os irmãos, a gente não vai ler tudo, né? Não dá tempo. Irmãos, são duas cartas bem pequenas. Assim, ó, numa pausinha pro café, no trabalho, no almoço, dá para ler. Uma carta, depois lê a outra carta na outra paradinha, sabe? Elas são curtas. Se vocês observarem, a primeira carta, o apóstolo Paulo que escrevia a carta estava numa condição de espírito. Ele estava numa condição de. Numa situação muito diferente da segunda. As orientações que ele dá, a gente não tem ideia do tempo entre uma carta e outra, né? A gente não sabe também qual que era a estatura, vamos dizer assim, de Timóteo, né? Entre a primeira carta e a segunda. Se na primeira ele era muito jovem, se na primeira ele já tinha entendimento, se ele já era maduro, se ele não era, nós não sabemos, né? Mas nós vemos na primeira carta, vamos ler aqui um pedacinho, eu vou continuar explicando. Capítulo 1 da primeira carta, verso 3. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Então vou dar uma pausa aqui. Olha que interessante, ele começa a carta dizendo assim: olha, eu pedi para você ir para lá, e aí os irmãos percebem que a igreja lá estava provavelmente preocupada em conhecer a lei e as minúcias da lei, querendo até entender de genealogia. O que é genealogia? Esses dias atrás, uns meses atrás, até comentei com os irmãos aqui. Eu vi uma propaganda de um site que eu me lembrei, que você coloca lá o seu nome, o nome dos seus pais, dos seus avós, e ele descobre a sua árvore genealógica, o seu Gênesis, vamos dizer assim. E ele começa a ir lá para trás e descobre seu bisavô e parente seu que você nem conhecia. Alguns têm foto, tem um monte de coisa. E eu achei isso daí lá. Então, hoje, para nós, não faz. Assim, é mais uma curiosidade. Para o judeu, para quem vive na lei, eles. É o que eles tinham. Você pode perceber que o Velho Testamento fala muito de posteridade. O que é a posteridade? É o que vem depois. Então, eles dão muito valor para a sua descendência. Então, eles dão muita honra e muito valor para o passado e para o futuro. Porque eles não falam de vida eterna. Eles não têm promessa, eles não têm essa esperança. Esperança eles até têm, mas eles ficam procurando lá e ficam encontrando lá no Velho Testamento realmente algumas profecias que falam de vida eterna, que dá a entender que existe vida após a morte. Jesus disse, está falando de mim. Mas como eles não creem em Jesus, então eles têm alguma esperança, mas a certeza que eles têm é o que acontece nesse mundo. Então eles valorizam isso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o quê para Timóteo? Olha, vai lá e fala para eles que o cristão ele vive no amor, na fé. Que não é para eles ficar perdendo tempo em leituras, em aprendizado de genealogia, de coisas da lei. Então ele está dizendo isso. Então ele inclusive diz o seguinte, ó, verso 5. Ora, o fim do mandamento, que mandamento que é esse? Está falando do Velho Testamento. Está falando das leis lá do Velho Testamento. É o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ou seja, a nossa vida agora é uma vida firmada em Jesus, e o novo mandamento de Jesus é o amor, é uma mente honesta, sincera, não fingida. Então agora você está aprendendo de Jesus, você vive de fé, e é isso que o povo tem que fazer, os irmãos têm que fazer. De uma fé não fingida. Verso 6. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contentes. Perceberam? Que havia algum problema lá e Timóteo tinha que resolver esse problema. Vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que é o que os crentes fazem hoje, irmãos. Os crentes não entendem nem o evangelho direito e quer aprender a lei, que é super complicada, e quer viver na lei e ficar inserindo coisas na igreja. E isso aqui estava acontecendo lá. Ele falou, não, está errado isso aí. Verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Né? Então, isso daqui a gente já entendeu.
Então, o próprio Senhor Jesus falou que as pessoas que praticavam a lei, que ensinavam a lei, seriam valorizadas. Naquele dia, a pessoa ia ser lembrada, ó, não tinha evangelho, só tinha a lei e procurou e se esforçou e batalhou para fazer o que era certo. Ele vai ser considerado grande no reino dos céus. Ainda que não tenha salvação, ainda que não faça parte da salvação. Então, se alguém usa dela legitimamente. Verso 9. Mas aí ele vai dizer que, apesar de tudo, né, não faz sentido. Ó. Verso 9. Sabendo isso, contudo, né? Contudo, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas, os que matam os pais, e os matricidas, né, os que matam as mães, e para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que forem contrários à sã doutrina. Então o que ele está dizendo? Hoje, para nós, para que serve a lei? Só para condenar. A lei só serve para isso. Por quê? Porque quem está em Jesus Cristo está fora da lei. Quem permanece no pecado, aí ele diz aqui todos esses grandes pecados, coisas até de matar pai, matar mãe, né? Então a lei ela veio para condenar as pessoas que não foram, não abraçaram a graça, não receberam a graça para se salvar. E ele conclui no verso 11, nessa primeira parte, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Né? Então ele está falando aqui, então a sã doutrina, o que é a sã doutrina? O evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Essa primeira parte, então, que eu trouxe aqui da pregação para os irmãos, é para os irmãos perceberem que nessa primeira carta, o apóstolo Paulo está entrando nos detalhes, o apóstolo Paulo está dando orientações para Timóteo, e os irmãos vão ver na sequência, quando os irmãos lerem, né? Então eu vou deixar como uma dica aqui para os irmãos lerem, como uma lição de casa, né? Ler as duas cartas. Os irmãos vão ver. Ele vai falar sobre várias lições de como Paulo deve ensinar, a autoridade que ele deve ter, como que ele deve falar com cada pessoa, com mulher, com idoso, com idosa, com os jovens, com os bispos, diáconos. Então você percebe o apóstolo Paulo trabalhando, é como se as coisas estivessem andando bem e ele estivesse organizando o meio de campo ali, passando as orientações. Agora, irmãos, eu quero que os irmãos abram lá em 2 de Timóteo. Glória a Jesus. Em 2 de Timóteo, os irmãos vão perceber que o cenário é completamente diferente, irmãos. Completamente diferente. Nesse cenário aqui, o apóstolo Paulo está preso. Nesse cenário aqui, os irmãos percebem uma preocupação do apóstolo Paulo com a perseverança, com a constância, com a firmeza de Timóteo, devido à situação de revés e de dificuldade que eles estão vivendo. Os irmãos percebem aqui o apóstolo Paulo preso, o apóstolo Paulo sofrendo, mas ao mesmo tempo consolando. O apóstolo Paulo preso, o apóstolo Paulo impedido de fazer aquilo que ele queria fazer e colocando as pessoas para fazer. Eu estou aqui, eu preciso que você faça isso, que você não desanime, que você levanta a cabeça, que você não leve em consideração as minhas prisões, porque olha só o que Cristo representa, olha só o que ele já fez na minha vida, olha só o que ele me prometeu e o que eu acredito, e eu estou firme no que ele prometeu, eu estou de pé naquilo que ele me prometeu, eu tenho certeza do que ele me prometeu, ele vai cumprir. Os irmãos vão perceber na leitura. Então, aqui, os irmãos enxergam a naturalidade, aquilo que aconteceu naturalmente na igreja, uma carta de Paulo para Timóteo. Duas cartas, né? Um cenário, vocês percebem uma diferença muito grande para o outro cenário. Aqui nós observamos o apóstolo Paulo, mesmo no fim da sua jornada, mesmo sem esperança talvez de continuar vivo no mundo, mas com uma esperança viva, mas com uma palavra de exortação, mas com uma palavra de ânimo, com uma palavra de fé, para que as pessoas não olhem, não se preocupem com a circunstância atual. O que mais importa é a fé, o que mais importa são as promessas. O que mais importa é guardar a fé, é perseverar, é dar fruto. Não é? Verso 3 também, irmãos, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti.
por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Irmãos, se os irmãos observarem bem o conteúdo dessa primeira parte, os irmãos vão perceber o apóstolo Paulo trazendo à memória a mãe, trazendo à memória a avó, trazendo à memória Cristo, trazendo à memória um momento importante da carreira dele, em que o apóstolo Paulo impôs as mãos e declarou ali sobre a vida dele o Espírito Santo, declarou sobre a vida dele um ministério, falou para ele, olha, o ministério está sobre você, você é um evangelista, você é um cooperador da obra, um presbítero da obra. Então os irmãos percebem que o apóstolo Paulo está usando uma ferramenta, por quê? Porque muito provavelmente Timóteo estava abatido. Muito provavelmente vê o apóstolo Paulo preso, vê a perseguição de Nero contra a igreja, as matanças no Coliseu, lá nas arenas em Roma, lá nas arenas, né? Os cristãos estavam sendo mortos, um jovem estava sendo perseguido também, com certeza. Ele como jovem, dá medo na gente, dá pavor. Muitas vezes pode bater um desânimo. O apóstolo Paulo não estava num palácio, o apóstolo Paulo não estava à frente de uma guerra como um general, com várias pessoas ao redor dele protegendo ele, com segurança, com confiança. Não, ele estava dentro de uma prisão, provavelmente subterrânea, um lugar escuro, fétido, úmido, com um rato, com barata, com bicho, com doença. E ele não estava reclamando, ele estava motivando, ele estava usando aquele momento dele para levar Timóteo a levantar a cabeça e continuar. Então, é importante os irmãos perceberem isso. O apóstolo Paulo, ele usa essas ferramentas aqui para levantar. Vocês podem perceber, não sei se vocês já viram, né? Algumas pessoas que vão para as Olimpíadas, que vão participar de um evento, às vezes a disputa de um título, né? Ah, eu lembrei da minha mãe, eu lembrei dos meus filhos. Ah, eu me motivei. Para me motivar, eu lembrei de tudo que eu passei lá atrás. As pessoas começam a contar. Então, ele traz à memória de Timóteo pessoas importantes, referências de fé, para ele levantar a cabeça e falar assim: opa, peraí, eu não vou desanimar agora, eu vou olhar para trás. Eu vou olhar para as pessoas que venceram na fé. Eu vou olhar para pessoas vencedoras. É isso que acontece nessa primeira parte, irmãos. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Então, irmãos, vamos pular aqui para o capítulo 2, verso 1. Bendito é o nome de Jesus. Para resumir, né, irmão? Nosso horário já foi. Verso 1, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então ele está dizendo o quê? Olha, você foi convocado como cabeça. Lembrou da oração que nós fizemos? Impomos as mãos sobre você. Agora, você está na guerra. Quem está numa guerra não perde tempo com bobagem. Não perde tempo com bobagem. Para de colocar, olha, não coloca valor e peso em coisas que são irrelevantes. Você está no meio de uma guerra, não faça isso. E não adianta nada também você estar guerreando e não usar as armas da justiça. Luta legitimamente. Porque as pessoas, quando a coisa aperta, elas começam a atirar para tudo quanto é lado. Aí começa a mentir, aí começa a jogar a sujeira debaixo do tapete, aí começa a fazer conchavo. Eu preciso vencer, não importa como eu vou vencer. E não é assim. Não, você vai continuar idôneo, você vai continuar ação, você vai permanecer na palavra. A palavra vai conduzir sua vida. Lute legitimamente a boa milícia do Senhor. E aí ele continua, verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. E por isso eu sofro trabalhos,
e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Irmãos, se a gente traduzir para a linguagem de hoje esse texto, ele está dizendo o quê? Por isso eu sofro o quê? Como se fosse um trabalho forçado. E até prisões. O que é prisões, irmãos? O que são cadeias? Hoje, a cadeia para a gente é um espaço que tem grade, né? E a pessoa está guardada ali dentro daquela cadeia. Nessa época aqui se usava prisões e cadeias para falar de cadeados e correntes. Então ele era tratado como um malfeitor. O apóstolo Paulo, um homem santo, um homem dedicado ao amor, à vida eterna, a levar a vida para as pessoas, estava sendo tratado como uma pessoa perigosa, com as mãos atadas, com as pernas amarradas, num lugar escuro. Então ele está dizendo, eu não estou olhando para a minha condição. É o que ele falou no verso 8. Lembra de que Jesus Cristo, que era da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, segundo o meu evangelho. A palavra que eu prego é daquele que também foi morto, mas ressuscitou dos mortos. Ele é descendência de Davi. Por quê? Porque ele fala isso. Porque isso naquela época era algo grande. Ele é da família, ele é da raiz de Davi. E passou por tudo isso. E ele ressuscitou. O evangelho que ele trouxe é o que nós pregamos. Glória a Jesus. Então, irmãos, ele vai dizer, a palavra não está presa. Eu sofro por tudo isso, mas eu posso estar preso, mas a palavra não está presa. Verso 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória. Então, o que você e eu sofremos, muitas vezes a gente quer olhar para o nosso sofrimento, e não estou dizendo que não é justo, né, e que não é lícito. É claro que quando a gente sofre, dói, a gente não quer sofrer. Mas o Senhor Jesus nos chamou não para olhar para a nossa condição, mas para que nós venhamos viver pela igreja, viver pelo evangelho. Então, no meio do seu padecimento, você não é o foco do padecimento. O importante é como que está a minha vida em Cristo. Como que estão meus irmãos? O que os meus irmãos estão achando de tudo que está acontecendo? Isso que importa. Eu estou padecendo? Estou padecendo. Não está bom, não está legal, mas o que mais importa é que a palavra continue sendo pregada. É que as vidas continuem sendo salvas, que os irmãos venham crescer, que a mensagem do evangelho venha ser aperfeiçoada em cada um. Glória a Jesus. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então ele traz uma realidade também. Olha, vai sofrer? Vai. Vai morrer com ele? Vai. Mas vai ressuscitar. Vai sofrer? Mas vai reinar. Né? Por um momento vai sofrer, mas vai reinar. Mas se a gente negar ele, seremos também naquele dia rejeitados. Né? Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar? Então ele não vai mudar. Ele não vai mudar. A palavra dele é reta, é justa e é verdadeira. Se você se corromper, ele vai permanecer fiel. Ele não vai se corromper com você. Ele não vai fazer um negocinho para te ajudar, não. Ele continua firme. Glória a Jesus. Então, aí ele vai falar sobre a santificação, ele vai falar muitas coisas importantes aqui que a gente não vai conseguir ler agora, que vai ficar também como lição, né, a segunda carta. Então, no capítulo 4, para concluir a pregação, irmãos, vamos ler a partir do verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e... O que é longanimidade? É se alongar na paciência. Longanimidade é você ter muita paciência. Então, está trabalhando? Se esforça nisso. Não perca o seu tempo, continue, persevere. Não é? Com longanimidade e doutrina. Exortes. O que é exortar? É animar as pessoas. Então nós temos que levar ânimo, palavras de exortação, para que os irmãos tenham garra, tenham força, disposição. Verso 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas, voltando ao paganismo, voltando ao judaísmo. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então nós vemos que o ministério é o quê? Qual que é o ministério dele? Ser sóbrio em tudo, sofrer aflições
e fazer a obra de um evangelista. Verso 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ou seja, eu estou sendo conduzido para ser morto, eu vou morrer. Eu vou morrer, ele está dizendo isso, com outras palavras. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então o apóstolo Paulo não está querendo enganar Timóteo. O apóstolo Paulo percebeu, eu vou morrer. E quando eu morrer, ele não pode se escandalizar. Quando eu for morto aqui na prisão, ele não pode desanimar, ele não pode voltar atrás. Então ele vai e fala, olha, tá perto o dia, vai acontecer esse dia, e olha só como que eu tô de pé. Eu guardei a carreira, eu cumpri com o meu ministério, eu levei o evangelho, eu batalhei pela fé, e aquele que me prometeu, ele vai cumprir. A minha coroa está guardada. Então os irmãos percebem que aquilo que nós pregamos aqui, nós pregamos o evangelho, é um espelho do evangelho, irmãos. Então nós não prometemos aqui, ninguém fica gritando aqui e falando com outra voz, profetizando adivinhação na vida de ninguém. Os irmãos não veem aqui a gente com espírito de profecia, falando de coisas para agradar a carne dos irmãos. A nossa pregação é a perseverança em meio a lutas e aflições. Então, já faz algum tempo que a gente vem padecendo revés e aflições, e isso não é para sempre. Não é para sempre. Então a palavra está nos trazendo, irmãos, uma palavra de disposição, de ânimo, de constância. Porque o que nos mantém de pé é Jesus. O que nos mantém de pé é a sua promessa, são as suas palavras, é o Espírito Santo, é a verdade que os nossos irmãos em Cristo viveram, que chegou até nós. E ele vai dizer na sequência, ó, verso 8 de novo, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o... Então o apóstolo Paulo está mostrando um senso de urgência para ele. Olha, não acredita que eu estou aqui bem amparado não, porque eu não estou. Então é você que eu quero aqui me ajudando, tá? Ó, um me desamparou, os outros estão ocupados com outras funções aí, só ficou o Lucas aqui comigo. Então, os irmãos percebem que o apóstolo Paulo está mostrando um senso de urgência, talvez, né? Eu posso sentir que isso é muito possível, né? Que ele queira o irmão Timóteo preocupado e que ele tenha uma responsabilidade, que ele entenda, olha, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Glória a Jesus. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, e em casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor te pague segundo suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então ele percebeu o quê? Tem alguém ali que está com a fé transtornada e que era próximo nosso, mas hoje, ó, fica atento com ele. Fica atento com ele, porque ele pode também convencer você a desanimar. O que ele te disser, você não confia, porque ele se perdeu, está fraco na fé. Verso 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Então ele estava sendo levado a julgamento, irmãos. E ele estava na cadeia e estava passando por julgamento. Antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. O que ele está querendo dizer, irmãos? Que os homens ali de Roma estavam jogando os cristãos na cova dos leões, nas arenas, para serem comidos como espetáculo. E na primeira defesa dele, ele conseguiu pregar a sua fé, é o que ele está dizendo aqui, e ficou livre, ou seja, o Espírito Santo poupou ele naquele momento. E os gentios ouviram da fé. Então os irmãos percebem que a preocupação dele não é em viver. Ele não está preocupado aqui, não, porque Deus vai colocar o papel que está embaixo em cima, e vai me libertar da prisão, e vai fazer uma obra, e vai vir um anjo aqui me resgatar. Ele está preocupado em levar o evangelho. Ele está preocupado com a salvação das pessoas. Os irmãos percebem a maturidade da fé de alguém que passou por isso? E isso tem que ser para nós um motivo de nós enfrentarmos as lutas que a gente vem vivendo na nossa vida,
Todos nós, como bons soldados de Cristo. Glória a Jesus. Verso 18: E o Senhor me livrará de toda a má obra, olha só, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, a preocupação dele é ele não se perder na obra, não se perder no evangelho, não se perder da salvação. Ele quer a salvação, ele quer a vida eterna. Então, irmãos, essa observação, de vocês observarem esses dois livros, essas duas cartas, desse jeito, a primeira com exortações de ensinamento, lições para um presbítero, e a segunda, ele sabia que Timóteo estava correndo risco, estava em grande aflição e precisava de conselho. Então os irmãos percebem que a liderança, ela padece, irmãos. O Senhor Jesus, quando estava no Gólgota, o Senhor Jesus, quando estava dando as últimas instruções ali para os discípulos, na aflição da morte, suando sangue, ele estava ali exortando, corrigindo, ensinando, motivando, trouxe os irmãos para orar com ele, falou: olha, a carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E aí os irmãos percebem o porquê que o diabo muitas vezes ataca a liderança, ataca o pastor, a liderança. Por quê? Porque se aquele que é referência, ele desanimar, imagina só a liderança da igreja desanimada, a liderança da igreja desistindo, os irmãos desistem também, dispersam, se espalham. Então, por isso que muitas vezes vem esse combate contra a liderança, vem esse combate contra aqueles que estão à frente da obra. A igreja tem que ficar firme. E nós temos sido conduzidos pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, que vai nos fazer vencedores. Vamos perseverar até o fim. E cada um de nós, todos nós, temos que permanecer firmes, recebendo esse conselho como se fosse para nós, para a gente permanecer firme, não desanimar e, pelo contrário, empregar mais força. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então vamos ficar de pé e agradecer. Irmão Everaldo, você agradece aqui, irmão? E já faz uma